vocês. Hello, dear students, welcome to the English classes. Meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. So today is October 5th, and we are starting the 4th semester. Hoje nós estamos dando início ao quarto e último bimestre, tá bom, meus queridos? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela do Moodle para mostrar como é que está organizado o quarto bimestre, tá? How is the fourth bimester organized, okay? So just a moment, please. So here we are. O que eu fiz? Antes vocês tinham um monte de aulas que eu tinha ocultado, lá no fim o terceiro bimestre, e aí ia ficar mais para o fim ainda o quarto. O que eu fiz? The first thing is the tasks, ok? Primeiro item que eu coloquei para vocês foram as tarefas do quarto bimestre, tá bom? Então, quando tiver tarefa, eu vou postar aqui nessa aba, tarefa 1, 2, 3 e 4. Eu não sei quantas nós teremos aí, que é por quinzena, mas provavelmente são 4, tá? And today is fourth bimester lesson 1. Hoje nós estamos aqui no início do quarto bimestre, and today is October 5th. It's our lesson number 1, our class number 1. Okay. And what are we going to study today? We are talking about visual arts. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre artes visuais, ok? What are we going to learn or to study? We are going to talk about visual art, okay, about the artists and the types or kinds of art. We are talking about the past, okay, simple past tense. Vamos falar um pouquinho sobre passado, tá? Vamos já iniciar o passado. We are going to read about visual artists. Nós vamos fazer algumas leituras sobre artistas visuais famosos. Então, eu trouxe para vocês 2 artistas, para nós lermos um pouquinho sobre ele, um texto curto in English, ok? And at the end, we are going to write a biography. No finalzinho, né, da aula, não da aula de hoje, porque essa unidade ainda continua semana que vem, tá? Nós vamos finalizar escrevendo uma biografia sobre algum artista, ok? Que pode ser vocês, se nós tivermos algum artista na turma, a gente pode falar sobre vocês. And here is our class number 1, ok? E aqui estão os slides da nossa aula que eu vou abrir para vocês, tá? Então, can you see the slides? Consegue visualizar meus slides? Yes? Sim. Okay. So, here are the information I showed you at Moodle. Aqui estão as mesmas informações que eu mostrei para vocês agora ali no Moodle, tá organizado nos slides. So today is our lesson number 1, 4th bimester, and today is October 5th. We are talking about visual arts, talking about the past tense, read about some visual artists, and at the end you have to write a biography, okay? É o que nós vamos fazer, this class and next one. But before we start, let's think about it. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, artes visuais, né? Vocês conhecem algum artista famoso, artista visual famoso? Então, vamos lá. Do you know any famous visual artists? Try to think about artists from the past and contemporary times. Write their names in your notebook. Então, eu vou dividi-los em salas agora, tá? E vocês vão responder essas 2 perguntas em grupos. Então, vocês conhecem artistas? Que artistas vocês conhecem? Vamos pensar em artistas lá do passado, né? Os famosos mais do passado, e artistas mais contemporâneos. Quem são os artistas de artes visuais mais contemporâneos? If you don't know, you have to check, okay?
Se vocês não se lembrarem, deem uma pesquisadinha aí no Google ou outro site de busca. And a second time, what are your favorite types of visual arts? Quais são os tipos de artes visuais de vocês? Do que vocês gostam, tá? Então, se você não sabe, if you don't know art or artist, you can check by looking up in a site. Se vocês não souberem o que significa, o que são artes visuais, etc., os artistas, aí vocês vão dar uma pesquisadinha, tá? Então, por enquanto, nos grupos vocês vão responder essas duas perguntas, ok? Só um minutinho. Espera aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, vocês estão mais ou menos em 20 pessoas, tá? Eu vou organizá-los, então, em 4 salas, que vai dar 5 pessoas aproximadamente, para vocês responderem essas duas perguntas. Só um minutinho, just a moment, please. We are creating your rooms. Então, foram criadas 4 salas e vocês têm 5 pessoas em cada sala. Eu vou compartilhar aqui com vocês. I'm going to share with you the 2 questions. Eu coloquei a pergunta muito grande. Espera aí, só um minutinho, just a moment. Again. Here are the 2 questions, ok? Aqui estão as 2 perguntas que vocês reunidos nos vão responder. If you don't know, check. Se vocês não souberem, dê uma pesquisadinha para que vocês possam responder, ok? You have 6 minutes to do this, ok? Vou dar para vocês 6 minutinhos para vocês finalizarem. 2 para discutirem, mais 2 se vocês tiverem que pesquisar, tá? E 2 para responder, ok? So, the rooms are being opened. As salas estão sendo abertas e vocês serão direcionadas para elas em alguns segundos. Okay, the students are divided into 4 groups and they are answering 2 questions, okay, about visual arts. I'm going to share the slides again. Here, okay? Aqui.
Isa, você está sem grupo? Isadora, você está sem grupo? Ok, pessoal? Vou fechar. Conseguiram responder alguma coisa? Sim. Sim? Então, eu vou compartilhar novamente os slides e vão respondendo, tá? Just a moment, please. Okay. So, the first question was, do you know any famous visual artists, artists from the past and from now, okay, contemporary artists? Can you answer my question? Vocês poderiam me responder? Quem vocês falaram aí de artistas que vocês conhecem do passado e do presente? Professora, Oi. do meu grupo, a gente falou do passado Pablo Picasso e Uhum. atual um dançarino. Ele chama Josh Belchamp. Ok. Qual que é a nacionalidade dele, do Josh? Ele é Você canadense. sabe? Ah, canadense. Ok. Thank you. Próximo grupo, o que vocês responderam? Nós temos aí 4 grupos, né? Alguém do próximo grupo para responder? Quem são os artistas aí que vocês conhecem? E do passado ou do presente? No passado eu coloquei Pablo Picasso também, professora. Pablo Picasso. Uhum. E algum brasileiro? Vocês lembraram de algum artista famoso brasileiro? Quem que tem aqui de artista famoso que mora, inclusive, próximo a nós? Quer dizer, morava, né? A obra dele ficava próxima aqui, Ribeirão Preto, Sertãozinho. Quem é o artista? Portinari. Portinari, sim. A gente lembra de alguns outros estrangeiros, né? Do Picasso, do Van Gogh. Mas nós temos
né, de tempos atrás, que foi o Portinari. Tem a obra dele em Brodowski, Batatais, tá? E dos mais modernos, alguém lembrou de alguém aí? Citou algum artista visual dos tempos modernos? Quem é um artista famoso que fez vários grafites, pinturas no Brasil quanto no exterior e está famoso por isso? E aparece sempre reportagens sobre ele. Vocês se lembram? Eu não sei se foi na turma de vocês ou se foi na turma do segundo ano que eu trabalhei com ele. Alguém se lembra? Cobra. Já ouviram falar sobre o Cobra? Que tem muitas pinturas, Não. muito grafite famoso. Depois vocês vão digitar aí Cobra, tá? Com K, para procurar saber quem é esse artista, premiado, inclusive. Então, é um artista contemporâneo do Brasil, tá? E para a pergunta número 2, what are your favorite types of visual arts? Quais são as artes visuais preferidas de vocês? O que vocês gostam mais? Que tipo de artes visuais existem? Vocês conseguem relacionar? Falar os nomes, os tipos? Pintura. Que tipo de pintura a gente pode ter? Vocês sabem classificar? Na parede? Por exemplo, óleo sobre tela é um tipo de pintura. Aquarela é outro tipo de pintura. Perceberam? Então, há diferentes tipos de painting, né? Nós temos grafite, é outro tipo de arte visual. O que mais que a gente tem aí de artes visuais relacionadas? Escultura é uma arte visual? Então, se você disse sim, você acertou. Então, nós temos vários tipos aí de arte. E eu vou querer depois, dando continuidade na aula, que vocês façam essa pesquisa para trazer para a nossa próxima aula, tá? Quais são os tipos de artes visuais? Nós vamos dar continuidade aqui na aula, mas a gente continua também com esse assunto next class, ok? So here I brought you a wood block, ok? Woodblock. Estão vendo aqui que eu destaquei em um tipo de arte que é conhecida como xilografia. Já ouviram falar na xilografia? If you don't know about xilografia, what xilografia is, you have to look for it, ok? Se vocês não conhecerem algumas das artes que vão aparecer aqui para vocês, aí eu pediria que depois vocês desse uma pesquisadinha aí no Google ou qualquer site de busca, tá? Inclusive, tem alguns vídeos que mostram como é feita a xilografia. Então, essa obra de arte aqui chama Fine Wind, né? Que seria um vento agradável, né? Um vento bom, agradável. Fine Wind, Clear Morning. Então, um vento agradável, uma manhã clara, tá? É o título aqui dessa grafia, desse woodblock. Print by Japanese artist Hokusai, tá? Então, quem é o autor dessa obra? É Hokusai. Quais são as dimensões, o tamanho dessa pintura, né, dessa xilografia? Então, aqui tem as dimensões, né, 25,6 centímetros por 38,1 centímetros, tá? Ou aqui em polegadas, 10,24 polegadas por 14,96 in. In é uma abreviada de inches, I-N-C-E-C-H-E-S, inches, que são polegadas. Onde é que está essa obra de arte? Ela está no Museu de Arte, lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, ok? So, pay attention. Eu fiz a leitura dessa obra aqui para vocês, dei as explicações. Now you are going to do the same with the other ones. Vocês vão compreender as outras obras de arte dos slides seguintes, ok? E aqui,
What can you see? O que é isso? Quem pode interpretar aí para mim? O que vocês estão visualizando? Que obra de arte é essa que ele está fazendo? Desenho? Um desenho, né? Ele está desenhando aí, ó. Artist, então é o artista, beginning to create a piece of visual art. Então, o artista que está iniciando aí uma peça, né, de arte visual, fazendo um desenho artístico. E aqui são os créditos de onde essa imagem foi retirada, tá? Então, é a foto de um artista que está fazendo aí, construindo ou começando a sua obra de arte. E aqui? Leiam, por favor, o texto and check if you understand it. Então, nós temos, ó, Japanese designer, eu não sei como é que fala o nome dele, tá? Eu vou falar Jun Murakoshi sits on his shelving chairs at the International Furniture Fair in Colonia, Germany, ok? E é datado de 2008. Essa obra dele aí está lá na Alemanha, em Colônia, né, na Alemanha, e é datada de 2008. Que tipo de arte é essa? Pela foto vocês conseguem identificar, né? No primeiro slide, na primeira de arte, nós tínhamos uma xilografia, na segunda nós tínhamos um desenho, né? Ele estava desenhando, e nesse terceiro nós temos o quê? Nós temos furniture, nós temos uma mobília, shelving chairs. Pela imagem, a gente pode observar que a shelf é estante, tá? Shelf, por exemplo, bookshelf, estante de livros. Shelves é o plural de estante, então, shelving chairs. Então, são cadeiras, né? Percebe que ele consegue sentar na estante? Então, é uma criação desse artista japonês, desse designer, que fez uma estante cadeira ou cadeira estante, tá certo? Provavelmente deve ser de madeira, ou parece ser madeira, ok? Então, é um outro tipo de arte, alright? Lembrando que furniture é mobília. E essa aqui, essa estátua de bronze, bronze statue, né? É uma outra obra de arte, é uma outra arte visual, que é a figura do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Que fica onde? Lá no finalzinho da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Alguém já foi ao Rio de Janeiro? Tem alguma foto aí com essa estátua de bronze do Carlos Drummond de Andrade? Alguém já conseguiu essa façanha? Ainda não, professora. Ainda não, mas um dia, né? Quem sabe? Professor Plínio, do Instituto Federal, que é o nosso diretor acadêmico, ele tem uma foto aí. Eu também tenho uma foto com Carlos Drummond de Andrade, eu tirei uma foto com esqueci o nome da artista que eu gosto tanto. Deu branco agora, já já eu lembro e falo para vocês, tá? Nas praias lá do Rio de Janeiro, tem várias estátuas, né, de artistas famosos e importantes aí para a nossa cultura. Clarice Lispector é a outra estátua que tem lá no Rio de Janeiro também. Se eu achar, depois eu posto a foto aqui para vocês na próxima aula. Então, olha, a outra arte que nós temos aqui é um bronze statue, ok? Estátua de bronze. Então, nós vimos a xilografia, estátua, a estante, né, de madeira, que seria um design, e aqui o Carlos Drummond de Andrade. E aqui, esse quadro é famoso.
Então, só de nós olharmos aqui para a imagem, nós sabemos que são girassóis, os famosos sunflowers, né? Os girassóis do Van Gogh. Então, que tipo de arte é essa? Né? Que tipo de pintura é essa? Então, eu destaquei aqui para vocês em vermelho, oil on canvas, que significa óleo sobre tela, tá? Então, é um quadro do Van Gogh. Aqui tem o tamanho dele, né? Então, a data que foi de 1853 a 1890, provavelmente aí a origem dessa pintura, dessa obra de arte. Aqui estão as dimensões. Então, ela tem 100 centímetros, 100,5 centímetros, o que equivale aí a 1 metro, né? 1,05 metro, e 76 centímetros, então tem uma altura e 76 centímetros aqui de largura, tá? Quando a gente fala em significa inches, que são polegadas, ou 39,56 polegadas por 30,11 polegadas. Que duas vezes, tá? Mas foi erro meu. Onde é que está essa obra, esses sunflowers, né? Os girassóis do famoso Vincent van Gogh? Elas estão lá no Museu de Arte em Tóquio, no Japão. Ok? Did you understand? Entenderam tudo até aqui? Os artistas? E aqui nós temos uma outra manifestação de arte, que é essa daqui, é Angelina Jolie, tá? Directing the film Unbroken. Nós temos a Angelina Jolie, que além de atriz, é também diretora. No caso aqui, ela está dirigindo um filme que se chama Unbroken, né? Unbroken. Ou seja, inteiros, né? Inquebráveis, porque o verbo break é quebrar, broken é quebrado, partido. Unbroken é aquilo que não se pode partir, que não se pode quebrar, ou seja, aquilo que está inteiro, tá? Então, é um filme aí datado de 2014, que é uma outra arte visual que seria o cinema, que é uma arte visual. Viram já quantas manifestações de arte nós temos? Nós vimos estilografia, nós vimos a pintura sobre óleo sobre tela, nós vimos as estátuas, nós vimos a parte do design da estante, nós vimos, o que mais? E agora o filme, né? O cinema, que é uma das artes visuais. E nós temos mais essa daqui, que a gente chama de foto ou photo exhibition, que é uma exposição do quê? Olha, de fotos, tá? Então, um fotógrafo famoso brasileiro é o Sebastião Salgado, tá? Onde é que está essa exposição de fotos do Sebastião Salgado, cujo título é Gênesis, tá? Gênesis, que é o começo, né? Lá na Bíblia. By Sebastião Salgado, então o autor dessas fotos é o Sebastião Salgado. Onde que está essa exposição? No Museu do Oscar Niemeyer, lá de Curitiba, tá? Quer dizer, estava, né, lá em 2014, essa exibição de fotos. Conseguiram identificar quantas manifestações de artes visuais nós temos? Foto, xilografia, pintura, né, óleo sobre tela, desenho, a parte de estátua, né, de escultura, e acho que eu esqueci de falar algum aí, né? Então, essas são algumas das manifestações artísticas de artes visuais que a gente tem, ok? Depois nós vamos pesquisar quais seriam as outras. Eu apresentei aqui para vocês only some of them, algumas delas, tá? E agora nós vamos falar então sobre artes visuais. E eu peguei aqui para exemplificar novamente para vocês a imagem daquela xilografia, tá? Olha, visual arts are all forms of art which are predominantly visual in their nature.
Read a more complete definition of visual arts. Então, no próximo slide, tem uma definição mais completa do que seria artes visuais. O que está dizendo aqui? Olha, visual arts são o quê? Todas as formas de arte que são predominantemente visual por sua natureza, ou seja, é aquilo que eu posso ver, visualizar, tá? Então, a escultura, o cinema, a pintura óleo sobre tela, pintura normal, aquarela e etc, tá? Agora, isso é de maneira geral. Agora eu quero que vocês leiam esse texto aqui, vou dar 2 minutinhos para vocês, apliquem aquelas técnicas de leitura que vocês aprenderam do skimming, do scanning, e vocês, daqui 1 minutinho, deixa eu marcar aqui, eu retorno com algumas coisas para vocês leram, tá? Ok? Quem pode me falar aquilo que conseguiu entender aí da leitura desse texto? Me deem alguma informação que vocês conseguiram captar da leitura do texto, por favor. O que eles consideram aí artes visuais, de acordo com essa definição que foi retirada da Wikipédia? Professora, eu acho que eu peguei bastante o começo, que é as visuais artes são criadas através de trabalhos criativos e desde sempre, tipo assim, sabe, desde sempre. Eu não sei explicar. Aí, como cerâmicas, desenhos, pinturas, esculturas, criações, fotografias, vídeos, filmagens. Isso, eu entendi isso do começo. Tá, e a arquitetura. Ok, muito bom. Essas definições, no entanto, né, embora eles tenham definido quais seriam os tipos de artes visuais, this definition should not be. Lembra do verbo, dos modais que a gente aprendeu? Should, que significa dever, né? Então, ó, essas definições should not be, não deveriam ser levadas de maneira tão restrita ou estrita, né? Como muitas disciplinas artísticas, né? Então, performing arts, conceptual art, textile arts. Então, aqui eles vão dando outras definições, né? Sobre o que seria arte, que envolve aspectos das artes visuais, assim como de todos os outros tipos de arte, ok? Also included, então, also significa também, also included, também incluído dentro dessas artes visuais, eles consideram o quê? As artes aplicadas, tais como o design industrial, o design gráfico, o design de moda, o design de interior e a arte decorativa, tá? Que envolve aí a decoração. Então, tudo isso eles consideram como sendo artes visuais, ok? Do you understand? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois peguem esse texto, façam uma nova leitura, procurem as palavras, principalmente de todas essas definições, ó, ceramics, drawing, painting, sculpture, printmaking, design, crafts, photography, video, filmmaking and architecture, ok? E aí depois vocês vão tentar descobrir o significado de todas essas palavras que envolvem aí a definição. Então, procurem pelos significados e
If you don't know, you can check the vocabulary, tá? Então, pesquisem isso aí, porque provavelmente vai estar na próxima tarefa de vocês. Então, já vão adiantando que quando eu passar a tarefa, vocês saberão, tá? Agora, take a look at the pictures of artistic expressions on the previous slides. Sabe todas essas artes que eu mostrei para vocês nos slides anteriores? Então, vocês têm que dar uma olhadinha nelas novamente e decidir which one is or which one are created. Então, por exemplo, vocês vão pegar lá a primeira arte, que seria a xilografia, e vocês vão definir quais delas são criadas com o uso de tecnologias avançadas, de recursos tecnológicos avançados. With precise manual skills. Então, skills são habilidades, né? Com habilidades manuais precisas, que using different types of paint. Então, usa diferentes tipos de pintura, de tinta. Com diferentes tipos de materiais, né? Aqui pode falar, por exemplo, em pedra, vidro, bronze, aço e etc. Na letra E, principalmente feitas com pencil, né? Com lápis, crayon, caneta, tinta, giz ou outros materiais. E basically with the use of cameras. Então, vocês têm aqui algumas definições. Espera aí, deixa eu... Então, eu vou copiar aqui. Um minutinho. E vou voltar os slides. Por exemplo... Essa primeira, que é o woodblock, qual seria a técnica utilizada dentre aquelas que foi colocado lá no slide? Então, vocês vão observar essa number 1 e vão relacionar com as letters A, B, C, D, ok? Depois, vocês vão olhar, essa é a number 2. Então, que tipo de recursos são utilizados para esse tipo de arte? Depois, para esse tipo de arte. And then, this one. Essa daqui é a mais fácil, né? Acredito eu. Essa, das sunflowers. Essa. E a photo exhibition, tá? Vocês têm que olhar esses slides e tentar... descobrir como que elas foram criadas, com quais desses recursos, A, B, C, D, E or F, ok? Então, agora são 4h26, so we don't have time to divide you in groups, but next class we are starting from here, ok? Na próxima aula, a gente começa por essa atividade. Então, se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada, para que vocês já vão preparando aí o vocabulário para conseguir responder a pergunta. Ok? Parar de compartilhar. Did you understand me? Yes or no? Vocês me entenderam? O que vocês vão precisar fazer? Deem uma olhadinha nesses slides, chequem o vocabulário. Next class we start by doing this activity. Próxima aula a gente começa realizando essa atividade. Vocês vão ligar as imagens com a maneira como cada uma dessas artes visuais foram criadas, tá? Que vocês acreditam que seja, ok? So, if you have any question, you can ask me. If you don't have any questions, see you next week. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu posso encerrar já a nossa aula, tá? Se tiver perguntas, just ask me. Professora, see you next class, ok? Oi, pode falar. essa quinzena tem atividade?
Essa quinzena tem uma atividade, mas na verdade serão 3 semanas, né? E não é só uma quinzena. Então, eu precisava primeiro dar a aula de hoje antes de postar a tarefa, que vai ser justamente essa que eu comentei aí com vocês, tá? Então, como eu já acabei a aula, eu vou postar a tarefa para vocês, só que vocês têm, acho que 3 semanas para fazer. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu estou com o calendário aqui. Aqui. Se eu não me engano, é para vocês entregarem lá na semana do dia 22, tá? Então, vocês têm 3 semanas para finalizar as tarefas dessa quinzena. Essa quinzena vai ser de 3 semanas. Na verdade, não vai ser uma quinzena, tá bom? E aí eu posto já a tarefa lá para vocês daqui uns 15 minutinhos, assim que eu salvar o vídeo. Então, quem já quiser começar a fazer, pode começar, tá? Mas tem... Vou parar a gravação, tá bom, meus queridos? Stop recording.